Você sofre de problema de pressão baixa, sensação de desmaio, chega até mesmo a desmaiar? E é desse jeito que é porque é. Pois eu achei a campeã na internet. Acompanha aqui comigo. Então, amores, essa é a Kailane, minha filha. E ela tem síndrome vasovagal. Gente, toda vez que a gente vai andar de elevador, acontece isso. Dormiu. Desmaiou. O elevador liga, gente, e ela desliga. Por que isso acontece? O nervo vago dela, ele não funciona corretamente. Olha aí. E falta oxigênio e sangue no cérebro dela. De isso novo. faz que ela desmaia. E o elevador acontece isso, olha. Foi. Novamente. A gente hoje foi no médico, né? E a gente estava no 5º andar. Nesse Acordou, momento olha aí. que o elevador parou, acho que no 2º ou no 3º andar para entrar outras pessoas. Quando o elevador ligou novamente, ela vai apagar de novo. Fiquem olhando. Pronto. Dormiu Desligou de novo. novamente. Então, gente, sempre isso acontece quando a gente anda de elevador. Gente, é assustador, não é verdade? É verdade. Imagina a mãe dessa moça. Toda vez que isso acontece. Fala a verdade, se você estivesse no lugar, você entraria em desespero. Mas a mãe não, estava super tranquila, estava até filmando a filha. Porque isso já aconteceu várias vezes. E o mais importante, o médico passou segurança que isso aí é benigno e isso aí não mata. Mas é claro, na hora que a gente olha, realmente a gente assusta. A principal causa que eu pego aqui no consultório de pressão baixa é síncope vasovagal, que ela falou. Bem, eu não vou entrar em detalhes de síncope vasovagal nesse vídeo, não é a finalidade. Se você quiser, eu vou deixar aí na tela para você. Você pode procurar esse meu vídeo. É um vídeo muito bem explicado, detalhado sobre síncope vasovagal, mas basicamente, só para você entender um pouco o que é síncope vasovagal, nós temos um nervo que sai aqui da nossa cabeça, que ele atua em várias partes do corpo, no intestino, no coração, nos vasos sanguíneos, em que algumas pessoas, quando esse nervo ele é ativado, em algumas situações, como por exemplo nessa moça andar de elevador, nunca tinha visto dessa forma andar de elevador, mas principalmente lugar quente, lugar abafado, ficar muito tempo em pé, às vezes fazendo força no banheiro, pessoa que tem constipação intestinal vai fazer força na hora de defecar, pode ativar o nervo vago, existem várias situações. Quando o nervo vago ele é ativado, pá, ele faz o coração bater bem devagar e faz uma vasodilatação. As artérias da sua perna, do seu corpo, dilatam. O que acontece? O sangue desce todo para a perna e falta sangue no cérebro. Aí, claro, não chega sangue no cérebro, não oxigena, ele desliga. Provavelmente essa moça ela já deve ter uma pressão um pouquinho mais baixa. Eu acho que a pressão dela está com uma cara de jovem, mais ou menos, vamos colocar ali por volta dos 15 anos de idade. Ela deve ter uma pressão ali por volta de 9/6, 10/7, mas qualquer quedinha é o suficiente para não chegar sangue no cérebro e ela desliga. E é uma coisa interessante, se você pegar a sua mão e garrotear, você fica 5 minutos tranquilo com a sua mão garroteada, não acontece nada. Mas basta pegar 5 segundos ali no mata-leão que você desliga. O dela é muito mais rápido, então ela deve ter uma pressão baixa associada a uma síncope vasovagal. Bora falar um pouquinho aqui sobre pressão baixa, porque não é só síncope vasovagal que provoca isso não. Existem outras circunstâncias. A primeira coisa mais importante, pressão baixa, raríssimas vezes vão ter problema para matar uma pessoa. A não ser que você já tenha um problema coronariano. Exemplo, você tem uma placa de gordura ali de 80% no seu coração. Se diminui a pressão, claro, diminui a irrigação. Mas normalmente são coisas transitórias, é uma coisa bem rápida, que nem o caso dela, bem situacional. Então, na maioria das vezes é benigno. Só para você parar para pensar, você já conheceu alguém que morreu de pressão baixa? Dessas situações, não estou falando, por exemplo, a pessoa que perdeu sangue, tomou um tiro, e aí perdeu sangue, e aí morreu de pressão baixa. Não estou falando isso. Então vamos lá, quais são as causas mais comuns de pressão baixa? Síncope vasovagal, campeão. Mas nós temos também hipoglicemia, quando cai muito a glicose. Nós temos, por exemplo, gravidez. A mulher que está grávida, a pressão dela cai, no primeiro trimestre cai, no segundo cai mais ainda. Então isso aumenta o risco. Se ficar desidratado, é pior ainda. Paciente idoso perde a sensação da sede. Tem uma parte do cérebro que dá a sensação de sede, ele vai envelhecendo, o idoso está desidratado, nem sente que está com sede. Isso aí pode ser um problema. Claro, causas cardíacas também, arritmia pode levar a problemas hormonais também pode levar a isso, até uma má alimentação, uma pessoa que come mal, levando ali, por exemplo, uma hipoglicemia, pode ser. Mas é sempre bom investigar porque às vezes tem algum problema cardíaco ali por trás,
Às vezes tem problemas hormonais, um problema infeccioso, é bom dar uma investigada, mas na grande maioria das vezes é bem benigno. Hashtag graças a Deus. Como é que normalmente acontece? Quais são os sintomas da pressão baixa? Inicialmente, não é desse caso tão brutal como o dessa moça. Normalmente o paciente começa a se sentir mal, começa a ter mal-estar, começa a suar frio, a pessoa fica pálida, a sensação de que vai desmaiar e às vezes chega a desmaiar mesmo. Por quê? Porque o corpo está tentando tirar o sangue da periferia para colocar para os órgãos nobres. Ele tira o sangue da pele e joga para dentro do coração, do cérebro, do rim, que são os órgãos nobres. É por isso que a pessoa fica pálida, fica fria. E aí, é claro, se não chega sangue no cérebro, a pessoa pode ter uma confusão mental. Ela começa a ficar desorientada e muitas vezes chega a perder mesmo a consciência. E, gente, não tem jeito. Essas pessoas que já têm uma pressão um pouco mais baixa, ela tem um lado bom. Vamos lá. Qual é o lado bom da pressão baixa? É que ela provavelmente só vai ficar hipertensa depois dos 70 anos. Ela tem uma margem aí para queimar. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma pressão normalmente de 9/6, ela vai levar décadas para chegar a uma pressão de 12/8. Então, isso é o lado bom. Dificilmente ela vai se tornar hipertensa. O lado ruim é que qualquer quedinha da pressão começa a dar sintomas. Mas é bem mais importante. O que você vai fazer para evitar que isso aconteça? A primeira e a mais importante: aumentar a ingestão de líquidos. Ora, todo o líquido, quando ele entra no nosso corpo, ele vai para o sangue. Se ele vai para o sangue, por exemplo, se você tem 4 litros de sangue, essa quantidade de seu sangue pode aumentar para 4,5 litros. Isso aumenta o volume e aumenta a pressão. Já melhora. Essas pessoas que já têm uma pressão um pouco mais baixa, ela pode se dar o luxo de comer um pouquinho mais de sal. Claro que não é para exagerar, mas ela pode e deve até comer um pouco mais de sal. Aumentar a ingestão também de comida durante o dia, fazer aquelas refeições, sabe, de 3 em 3 horas, para ela vale muito a pena. Uma das estratégias, não é muito agradável, mas é uma possibilidade, é usar meias elásticas de média compressão, porque quando ela comprime a perna, ela comprime as veias, então diminui a quantidade de sangue acumulado na perna. Com isso aumenta o fluxo de sangue também para o cérebro. E, óbvio, o principal: evitar situações que isso aconteça e procurar um médico para ter certeza do que está acontecendo. É claro. Nesse caso dessa mãe aí, você vê que ela está super tranquila, ela está filmando a filha, está de boa. Por quê? Porque já sabe que é vaso vagal. Já sabe, já foi feito o diagnóstico, então está tranquilo, já sabe que não vai morrer. Você tem que ter essa paz, você tem que ter essa tranquilidade, senão você vai se desesperar toda vez que acontecer isso. E eu garanto para vocês, a maioria das vezes é uma situação benigna, é que nem esse caso aí. Mas sempre vem aquela seguinte pergunta: mas, doutor Cota, tem algum alimento, algum suplemento que eu possa utilizar para ajudar isso, além da ingestão de água? Tem algumas coisas assim pequenas que pode ajudar, não é muito, mas vamos lá. Pode ajudar, além da ingestão de água, eu já falei uma delas, que é o quê? Aumento da ingestão de sódio. Sim, essas pessoas podem e até devem comer um pouco mais de sal. Outra coisa também que pode ajudar: aumentar a suplementação de ferro. Porque se o paciente... Veja, isso só vale a pena se o paciente tiver anemia ferropriva, tá? Se ela tem anemia por deficiência de ferro, então melhora a anemia dela, e lembrando que as células do sangue que levam oxigênio, então isso pode dar uma melhorada. Suplementação de vitamina B12 também pode ajudar, então carne de forma geral, né? Carne de boi, porco, peixe, frango, ovo, leite, são fontes de vitamina B12 que pode ajudar, e aí pode até mesmo suplementar um pouquinho. Mas realmente isso aí é pouco efetivo. São casos bem pontuais que dá para utilizar. Em remédio, doutor Cota, tem remédio para pressão baixa? Via de regra, não. Nós não temos medicamentos para aumentar a pressão. Antigamente, se eu usava um remédio, nem vale a pena aqui eu comentar, que poderia fazer isso. Mas, por exemplo, a gente pode utilizar em alguns casos bem específicos o uso de corticoide. Por quê? Porque a gente sabe que o corticoide, ele aumenta o volume de líquido dentro das artérias, só que aí tem um problema, né? Eu resolvo um problema que não mata para dar um problema para ela de corticoide que pode dar sérios problemas de saúde, como, por exemplo, diabetes. Aí ela pode deixar de ter pressão baixa, pode ganhar uma hipertensão. Então o médico tem que pensar muito se vale a pena. E em casos extremos,
existe um aparelho, parece um marca-passo, é igualzinho mesmo um marca-passo, que toda vez que ele detecta que o paciente está com a pressão baixa, ele acelera o coração. Então, por exemplo, vamos pegar essa moça, supondo que é o caso dela, ela desmaia porque o coração dela desacelera muito, a frequência cardíaca dela cai de 60 para 30. O que esse aparelho faz? Ele dá vários choques, o coração dela vai a 120 batidas por minuto para fazer chegar o sangue no cérebro. Então, essa é uma saída, mas assim, isso é bem raro, tá? É exceção da exceção. Um tópico que é muito importante que as pessoas gostam de saber. E como é que é feito o diagnóstico? Gente, na maioria das vezes, 90% do diagnóstico é clínico. É só na conversa com o médico. Ele vai pedir alguns exames para descartar alguns problemas. Por exemplo, eu quero descartar arritmia. Beleza, eu vou descartar arritmia. Aí eu vou pedir algum exame, pedir um outro, um eletro é básico, eletro para todo mundo. Um ecocardiograma para ver se tem cardiopatia estrutural, também é importante. Se for um paciente que tem desmaio durante o esforço, vale a pena pedir um teste ergométrico. Mas o principal é o chamado de tilt test ou teste da inclinação. Essa paciente aí, fácil, ela dá positivo no teste da inclinação. Não tem como, ela vai dar positivo. Mas tem pacientes meus que sabidamente tem síncope vasovagal e o tilt test dá negativo. Então não é um exame que confirma. Quando ele dá positivo, beleza. Você tem um exame que confirma. Mas quando ele dá negativo, ele não afasta a possibilidade de vasovagal, não. E agora eu vou trazer aqui para vocês 3 mitos sobre pressão baixa. E uma coisa que toda vez eu falo, se você chegou até aqui, isso é importante. Não adianta colocar sal embaixo da língua. Pode me xingar, pode falar o que quiser, porque não adianta, ponto e acabou. Ah, doutor Cota, mas eu conheço fulano que quando coloca sal embaixo da língua, ele melhora. Não, ele não melhorou porque colocou sal embaixo da língua. Ele melhorou porque o organismo dele botou ele para melhorar. É que nem dessa moça, tirou o cara. O elevador parou, ela volta ao normal. Não precisou de colocar sal embaixo da língua. Então, não vai adiantar. Por quê? Porque, primeiro, com uma quantidade de sal muito pequena, o sal, para ele poder fazer efeito, você vai ter que tomar água. Quando você come uma comida salgada, você toma água e aumenta o volume do seu sangue e ativa um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. É uma questão hormonal complicada para você lá no seu rim, que faz com que a pressão suba. Isso vai levar 24 horas. Você não quer 24 horas. Situações como essa, o que é que você faz? Deita e levanta a perna. É isso. Você tem que fazer o sangue da sua perna, ou o sangue que foi todo para sua perna, de voltar para sua cabeça. Porque quando volta para a cabeça, você melhora rápido. É isso, infelizmente é isso. Ali do lado a gente via que tinha, parece que era um irmão, né, que se escorava dela para não deixar ela cair. Mas acabou aquela situação ali do elevador, pronto, volta ao normal. Segundo mito, pressão baixa, na gigantesca maioria das vezes, não é uma situação grave. Na gigantesca maioria das vezes é porque a pessoa está desidratada, é vasovagal que não mata, é hipoglicemia, mas veja, uma hipoglicemia no paciente que usou insulina pode matar. Então, via de regra, ela não é grave, desde que não tenha uma doença que provoque leve a gravidade, tá? Mas normalmente ela é bem tranquila. E o terceiro mito, ela não tem cura. Não tem como você... Não tem, infelizmente não tem. O que tem é você achar a causa e tratar a causa. Ou, quando tem uma situação que não tem causa, por exemplo, no caso dessa moça, evitar de andar de elevador. Infelizmente, ela teria que andar de escada, né? E eu, se eu fosse mãe, eu levaria ela de escada. Mas, como é tranquilo, ela foi de boa. Você sabe que ela acorda, é muito rápido. É só o tempo que o elevador sobe que ativa o vasovagal dela, o nervo vago dela, provocando essa síncope vasovagal. E se você conhece alguém que tenha desmaio, você suspeita tenha síncope vasovagal, essa história de pressão baixa, compartilhe esse vídeo para levar um pouco mais de paz para essa pessoa, tá bom? E eu sei que se você chegou até aqui que você gostou e você não vai esquecer de dar o like, que ajuda demais. Se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos que nem esse, de fácil entendimento, sempre com uma pitadinha de humor, tá bom? Ah, e não esquece, os comentários de vocês eu respondo aí. Eu faço vídeo respondendo seus comentários, muitas vezes levo lá na minha live, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e nos veremos no próximo vídeo.